Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, irmãos. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 21. Enquanto os irmãos abrem, né, não estava presente quando o ocorrido aconteceu, mas sua sobrinha tinha que estar aqui, Cris. Essa pregação, sem eu saber de nada, mas Deus já sabia, seria bom ela ouvir. Seria bom ela ouvir. Amém, irmãos? Quem achar João 21, pode se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor e dar um brado pentecostal. Evangelho de João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 21, nós vamos ler até o versículo 14. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Levando a rede cheia de peixes, logo saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Amém, irmão? Só até aqui, pode sentar, glorificando ao Senhor. Irmão, nós acabamos de ler aqui no versículo 14... que era a terceira vez que Jesus se manifestava, mas aos discípulos. Não era a terceira vez que Jesus aparecia, uma manifestação, porque a primeira foi para Maria Madalena, logo no anterior capítulo aqui, capítulo 20. Depois apareceu aos 11 sem Tomé e aos 11 com Tomé. Então era a quarta vez que ele aparecia, mas aos discípulos era a terceira, porque primeiro foi sem Tomé. E no capítulo 20, versículo 26, e diz: e 8 dias depois estavam outra vez os discípulos. Foi quando Jesus apareceu de novo aos discípulos, segunda vez. Então essa era a terceira vez aparecendo aos discípulos. Amém? Então, irmãos, essa palavra me chamou a atenção num versículo que eu vou com duas partes da conclusão, né? Hoje a conclusão tem duas partes. E uma das partes que me chamou muita atenção tem a ver com o arrebatamento da igreja. E a outra parte que chama bastante atenção é o fato de que a gente não sabe a maneira que Deus usa para nos restaurar ou nos curar. E no caso, eu estou falando de cura psicológica, espiritual. Não é uma cura de doença, não é uma cura física, né? Um mal físico. Então, sua sobrinha, se ela puder ouvir, essa palavra fala sobre restauração e sobre cura. E ela está precisando ser restaurada ao primeiro amor, ela está precisando ter essa ferida curada dentro dela. Espero que ela entenda como que Deus faz, porque a maneira como Deus faz vai surpreendê-la, né? Então nós vemos aqui no primeiro versículo: depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Irmão, esse mar era o mar da Galileia. Mas por que João aqui está relatando
Tiberíades. Tiberíades era uma cidade que foi construída por Herodes para o imperador. Então, o que João estava querendo enfatizar? Que Jesus estava se manifestando numa área de domínio do Império Romano. Independente de quem é o imperador, independente de quem é o rei, Jesus é o Rei da Glória. E ele se manifesta onde quer que seja. Só que tem muita gente hoje, irmão, na igreja que serve a Cristo e não vê que Jesus está com ele. Precisa que Jesus se manifeste. Porque os apóstolos aqui, irmãos, ainda não estavam agindo como os apóstolos de Atos. Né? O livro chamado Atos dos Apóstolos, que eu adoro chamar Atos do Espírito Santo, realizados através dos apóstolos. Né? Os apóstolos realizaram atos que através deles foram realizados atos do Espírito Santo. Eles ainda não tinham se tomado essa posição, porque eles ainda estavam aguardando o final da profecia. Jesus falou que ia ser crucificado, ia ressuscitar, ia subir ao céu. Não tinha subido ao céu ainda. Então parece que essa falta de complemento, isso eu já interpreto, né, da minha interpretação, parece que essa falta, está faltando algo, então eles ainda não se colocaram na posição de apóstolos de vamos sair pelo mundo pregando o evangelho a toda criatura. Então eles estavam ali e então o Senhor se manifestou. E manifestou aqui, o original em grego, significa revelar algo oculto, ou trazer à luz. Então o que Jesus estava fazendo, ele estava trazendo à luz a sua ressurreição. Estava revelando a eles novamente, apesar de ter a terceira vez, que ele tinha ressuscitado dos mortos. Tinha se cumprido a profecia. Versículo 2, falou quem estava lá, e no versículo 3, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. O interessante aqui, irmãos, que se a gente for traduzir literalmente em grego, o original aqui diz, vou para pescar, que não faz o menor sentido em português. Por isso que é traduzido, vou pescar. Mas o que significa o vou para pescar? É como se fosse retornar a vida antiga. Vou fazer o que eu sei fazer. Vou voltar àquilo que eu faço de melhor. Eu conheço o mar, eu conheço o barco, eu conheço a rede. Jesus chamou ele para apóstolo. Mas ele estava querendo, já que ele não estava vendo aquela manifestação, eu estou sentindo aqui a presença de Deus, irmão, ele estava querendo voltar para a vida anterior. Ah, Jesus não subiu ainda, então olha só, vou voltar para pescar, vou voltar a ser pescador, vou voltar à vida antiga. Não estou recebendo meu milagre na igreja, vou voltar para o pecado. Vou voltar para o que eu fazia. É isso que ele está falando. Esse é o original em grego aqui. E aí, irmãos, quando os outros falaram também com ele, que foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. O nada apanharam aqui pode também ser traduzido literalmente como absolutamente nada. E aí eu lembro de uma passagem aqui em João, irmão, capítulo 15, Jesus fala no versículo 5, no final do versículo 5, Jesus diz, porque sem mim nada podeis fazer. Olha o resultado da escolha de Pedro. Vou voltar para a minha vida antiga, porque ali eu sei o que eu faço. Vou voltar a procurar emprego, porque se Deus não me deu um emprego, eu preciso procurar. Vou voltar a procurar um relacionamento, porque se Deus não me deu um relacionamento, eu preciso baixar. Vou voltar a tomar a atitude que eu tomava antes, porque Deus não trouxe ainda aquela promessa, então eu estou achando que eu vou conseguir. E Jesus fala, porque sem mim nada podeis fazer. É muito forte aqui a presença de Deus. E aí, irmãos, Pedro, buscando absolutamente nada, apesar de toda a experiência que ele tinha, apesar de todo o esforço, eles passaram toda a madrugada tentando pescar um peixe. E eles pescaram absolutamente nada. E aí, então, no versículo 4, a Bíblia diz, e sendo já manhã, também pode ser traduzido como ao amanhecer. O similar aqui em hebraico é boker. Até porque é uma das primeiras palavras que a gente aprende, né? Em hebraico é bom dia e boa noite, né? Bom dia é boker tov e boa noite é laila tov. Laila é noite, né? Para muitas mulheres aí tem esse nome. É um nome lindo. Então, o similar aqui, boker, eu lembro que Salmos 30, versículo 5, a Bíblia diz o choro
Pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. E aí, ao amanhecer, sendo já manhã, Jesus apresentou-se na praia, mas os discípulos não conheceram que é Jesus. E disse-lhes, pois, no versículo 5, Jesus, filhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam-lhe, não. Só que aqui, irmãos, a palavra filhos, na verdade, ela pode ser traduzida literalmente como filhinhos. Não era um termo técnico, não era uma palavra educada, era uma palavra fraternal, amorosa, que mostrava uma ligação íntima. Filhinhos, que era como ele se referia aos mais íntimos dos apóstolos. Mesmo assim, eles ainda não perceberam. Ainda estavam focados naquele fracasso que foi a noite inteira da pesca. E então, no versículo 6, Jesus disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Irmãos, direita, aqui não é por acaso. Tá? A Bíblia é clara sobre direita e esquerda. Não estou falando sobre política. Estou falando sobre o que a Bíblia diz. Se você entende a Bíblia como eu entendo, se você tem reverência pela palavra e pela soberania de Deus como eu tenho, você vai entender que a Bíblia é 100% literal. A Bíblia ela não é figurada, ela não é fantasiosa, ela não tem erro de traduções. As coisas que nós achamos que concordam melhor em português, eu trazendo o original, explico para os irmãos como que chegaram nessa tradução. Não há erro de tradução. Se você tiver dúvida, pega o original. Era a maior dúvida da minha vida, porque as traduções são diferentes, então eu resolvi aprender, irmão. Tem gente que não quer aprender, não tá bom, ouve a pregação então, Evangelista da Verdade no YouTube. E aí vai ter as traduções. Graças a Deus o Senhor me capacitou para isso. Então a gente entende, irmãos, que o que a palavra de Deus diz aqui, para mim é literal. Isso aqui é a regra do jogo, eu costumo fazer essa analogia com o futebol, né? Você quer lançar um time de futebol, você quer jogar sem chuteira ou sem camisa, ou com cada um com uma camisa de uma cor, não vai jogar. Por quê? Tem um livro escrito de regras. Quem estabelece é a FIFA. Quem manda no campeonato é a FIFA. Irmão, quem manda no céu é Deus. E a regra para entrar no céu está aqui, ó, está escrito aqui. É literal. Não quer entrar no céu, não entra. Quer entrar, segue a regra. É simples, direto, objetivo, papo, acabou. Não tem discussão, não tem conversa, irmão. Ou obedece a Bíblia e vai para o céu, ou não obedece e fica no teu critério, mas também não reclama se não for. Então, para mim, a Bíblia é 100% literal. Por que eu estou dizendo isso? Porque direita em hebraico é yamin, representa autoridade, poder. E não é à toa que Jesus está sentado à direita de Deus Pai. Não é à toa que em Mateus, capítulo 25, versículo 33, Jesus, na hora do julgamento, ele separa as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Tem erro de tradução nisso? Não tem. A direita tem um objetivo. Por que Jesus estava mudando a direção? Estava querendo ver se eles iam obedecer. E quando você entra na obediência, você recebe a tua bênção. E aí que você começa a ser tratado da restauração e a cura, quando você entende que você precisa obedecer. Você vai ser trazido a um lugar para ser restaurado, para ser curado, mas para isso você precisa obedecer. E aí quando os apóstolos pegaram, obedeceram, e aqui eu lembro da palavra 1 Samuel 15, 22, né? É melhor obedecer do que sacrificar. Eles obedeceram. É para jogar do lado direito? Vou jogar do lado direito. Irmãos jogaram. Né? Eu quero citar outro versículo também que fala que o coração do sábio se inclina para a direita e o tolo se inclina para a esquerda. Está em Eclesiastes 10, 2. Irmão, checa na Bíblia que estiver em casa. Tá? Eclesiastes 10, 2. O coração do sábio se inclina para a direita e do tolo para a esquerda. Não estou falando de política, estou falando da Bíblia. Então, irmãos, Oi? É do ladrão? Eu abro aqui para a gente ler, não tem problema não. Aqui, ó. Eclesiastes 10, 2. O coração do sábio está à sua mão direita, mas o do tolo está à sua esquerda. Eclesiastes 10, 2. Tá? Agora está lido perfeitamente. Então, irmãos, sobre direita e esquerda, a direita em hebraico, como eu falei, yamin, representa a autoridade, ou poder divino. Então Jesus estava mandando lança do lado direito. E aí eles lançaram, irmão, no versículo 7,
Não, perdão, ainda no versículo 6, lançar à direita do barco e achareis. Jesus já está dizendo, pode lançar ali. Porque essa foi a ordem do Senhor. Jesus estava determinando, pode lançar que vai achar. E eles lançaram, pois já não podia tirar pela multidão dos peixes. Era tanto peixe que ficou pesado. Era tanto, eles passaram a madrugada inteira lançando rede, voltando vazia, lançava a rede, voltava vazia. Irmão, quanto tempo leva para você lançar uma rede e puxar? 30 segundos? 1 minuto? Vou botar 5 minutos, uma rede grandona assim, joga, né? Deixa ela baixar bastante, vai puxando devagarzinho, vai puxando devagarzinho, vai puxando devagarzinho. 5 minutos. Quantas vezes 5 minutos tem numa madrugada inteira, irmão? Você imagina quantas vezes os apóstolos fizeram isso, porque já estava amanhecendo. E aí Jesus falou, ó, joga do lado direito aí que você vai achar, tá? Vai na igreja ouvir a palavra que você vai receber tua bênção, tá? Dobra o teu joelho para orar, que o anjo vai levar a tua libertação. Entra no propósito, cumpre a tua promessa, que eu cumprirei a minha, porque eu sou fiel, diz o Senhor. Então, irmãos, era tanto peixe que eles não conseguiam puxar. Então, no versículo 7, aquele discípulo a quem Jesus amava, que era João, disse a Pedro, é o Senhor. Então, veja que o amor que João tinha por Jesus foi o que primeiro teve o discernimento. Só que Pedro, irmão, tem uma característica muito importante. Ele era servo, ele tinha uma postura, e ele era de agir, de fazer. Né? Então, o que ele fez? Na hora que ele ouviu o discernimento do irmão, que ele falou a Jesus, ele pegou, se vestiu, e ele não estava sem, quando a Bíblia fala que estava nu, era debaixo do manto. Não era uma posição de coisa feia, não, irmão. Isso aqui, a Bíblia é muito clara em relação a isso. Todos eles estavam vestidos, eles estavam como se estivessem sem roupa por baixo. Né? E ele não ia se jogar no mar assim, muito menos servir ao Senhor despreparado. Então, a primeira coisa que ele fez, ele se compôs. E ele se tacou no mar. Ele se cingiu porque ele estava pronto para servir ao Senhor. Ele se colocou na postura. E ele não quis esperar o barco chegar na beirada, não. E aqui, irmão, a palavra diz que estavam a quase 200 côvados de distância. Côvado, para quem não sabe, é a distância aqui ó, do dedo médio até a ponta do cotovelo, que varia de 44 a 52 centímetros. Quase 200 côvados, se eu pegar o 44 ou 52, vai dar entre 89 e 104 metros. Aproximadamente 100 metros. Você consegue ver 100 metros, olhar para frente sem imaginar a distância de 100 metros. Mais ou menos, ele não quis esperar o barco andar 100 metros. Se compôs para servir ao Senhor, falou, vou me colocar na posição de servo. E se jogou no mar. E foi, ele teve essa atitude, irmão, de buscar ao Senhor. E aí, quando eu pulo o versículo 9, que faz parte da conclusão, e aí no versículo 11, Pedro subiu, aí ele chegou em terra, e aí quando o barco chegou, ele ajudou os irmãos a puxar a rede, e a rede tinha 153 peixes. Eu pergunto para os irmãos, por que tinha 153 peixes? Por que não tinha 152? Por que não tinha 154? Por que não tinha 100, aproximadamente 200? A palavra do Senhor ela é muito específica, irmãos. Isso me chamou muita atenção, porque tem 3 revelações aqui espetaculares. E você descobre isso com um estudo de estudiosos. A primeira, Jerônimo, que foi o tradutor da Vulgata, né, que é a Bíblia inteira em latim. Jerônimo achava que, ele dizia pelos estudos, que naquela época existiam 153 espécies de peixe, conhecidas. Então era como se tivesse um de cada espécie. Esses 153, essa é a primeira revelação. São 3 revelações e todas elas estão interligadas. Cada estudioso teve uma revelação. Segunda revelação é que o número 153 é um número triangular. Pastor, o que é o número triangular? Se você pegar o número 1 e for adicionando todos os... Você pegar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10... Quando você chegar em 17... 1 mais 2 mais 3 mais 17, quando chegar em mais 17, dá 153. Esse é um número triangular. São vários números, a matemática tem essas mágicas, né? É um número triangular.
Mas o que significa, pastor, esse número ser triangular? O último número dessa soma é o número 17. Se você separar o número 17 em 10 e 7, 10 representa a lei e 7 a perfeição de Deus. Aleluia. E além disso, irmãos, a revelação que mais me chama a atenção é sobre a gemátria. A gemátria é uma técnica de que você pode pegar todas as letras em hebraico, cada letra tem um valor numérico. Então todas as palavras em hebraico têm um valor numérico. E tem uma palavra específica que tem um valor de 153. Essa palavra é Benei Elohim, os filhos de Deus. Então naquela rede tinha representado os filhos de Deus. Naquela rede tinha representado um de cada espécie, conforme o profeta Oséias profetizou, irmão, em Oséias 2:23, que Paulo recita isso em Romanos 9:25, ele diz, como também diz Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amado a que não era amado. Sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois o meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Os filhos de Deus são aqueles que não eram do povo de Deus e hoje são chamados povo de Deus, que não eram amados, mas hoje são amados. E ali tinha um de cada tipo dentro daquela rede ali, representando o momento do arrebatamento. Porque a rede, irmão, ela não se rompeu. E o verbo original que é usado aqui na palavra, no versículo 11, sendo tantos não se rompeu a rede. Sabe quando que é usado também essa palavra rompeu? Ela é traduzida como rasgou. No momento, eu posso também traduzir isso, que a rede não foi rasgada, né? O original em grego aqui usa a mesma palavra para o momento que o véu se rasgou. Durante o sacrifício de Jesus na cruz, quando foi consumado, o véu se rasgou e deu separação, a separação entre o santo dos santos e os homens não há mais, porque agora nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós, que é Jesus. O véu, ele se rasgou para te dar acesso ao santo dos santos, mas a rede do arrebatamento não vai se rasgar. Vai levar todo mundo que tiver para levar. Vai puxar todos aqueles que estão escritos no livro da vida, irmão. E aí, irmãos, isso é a confirmação de Efésios 4, versículo 4, que diz, há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Isso aqui é a unidade da fé, irmão, que está em Efésios 4, versículo 4. Eu li o 4 a 6, né? Mas aqui é um só corpo, perdão. Esse um só corpo é a igreja, é a noiva, é quem Jesus vai arrebatar. Só que essa noiva é composta por pessoas de várias denominações, de várias igrejas, de várias partes do mundo, de várias culturas. E é isso que aqui essa rede está representando. E então, irmãos, no versículo 12, versículo 13, Jesus fala, vinde, jantai. Depois do arrebatamento, o que Jesus vai fazer com a noiva? A comunhão. E é o momento da comunhão, ela está sendo simbolizada aqui com os discípulos. Ele chama os discípulos para jantar. E no versículo 13, Jesus chegou, pois Jesus, e tomou o pão e deu-lhe, semelhantemente, o peixe. E por que ele não deu o sangue ali? O vinho? Estava ali na frente dele, o sangue já tinha dado. O corpo do Senhor, que é representado pelo pão, o vinho estava ali junto com eles. Então ele tomou o pão, serviu. Tomou o peixe, serviu. E fez ali com eles uma ceia. Trouxe eles à comunhão. Só que olha que interessante, antes de corrigir Pedro, e eu vou te explicar por quê, ele chamou para comunhão. Antes de você ser corrigido por Deus, Deus vai te chamar à comunhão. Deus vai te colocar um peso. Tem gente que às vezes deixa de tomar ceia porque está em pecado. Não espera Deus te corrigir, não, irmão. Você tem que se corrigir, ceiar, e depois Deus vai te corrigir. Porque é isso aqui que a palavra está dizendo. Primeiro ele vai dar comunhão e agora ele vai trazer a correção para Pedro. E eu quero que você entenda o seguinte, vamos voltar um pouquinho à história. Pedro, irmãos, tinha encontrado com Jesus 2 vezes, mas as 2 vezes foram com os apóstolos. Primeiro com os 11, né? Primeiro sem Tomé, depois com Tomé. Tomé quis tocar na ferida porque não acreditou, só acreditava vendo. Todos conhecem essa história.
Nesse momento, ele estava com os 11. Pedro não teve chance de falar nada. Agora, eu quero que você imagine a situação que Pedro estava vivendo. A angústia que ele estava no coração. Porque antes disso, Jesus foi crucificado. E antes de Jesus ser crucificado, o que aconteceu no capítulo 18 de João? Pedro negou 3 vezes. Coloque-se no lugar de Pedro agora. Pedro errou feio com Jesus. Jesus já tinha dito para ele que ele ia fazer isso. Eu dou minha vida pelo Senhor, eu não vou negar. Quando ele negou a 3ª vez que o galo cantou, rapaz, Jesus tinha falado. Ele ficou daquele momento até a manifestação de Jesus com aquilo no coração, com aquilo amargurado, talvez até sem graça. Eu me coloco na posição de Pedro e fico pensando, não consigo nem olhar para Jesus. Irmão, Jesus apareceu no meio do... Primeiro só tinha 10, depois Tomé veio, eu estou quieto aqui, sem graça, irmão, não consigo falar, errei, não sei nem como que eu vou pedir desculpa. Eu imagino Pedro nessa situação. Só que aí, irmãos, a gente vê, aí eu volto para o versículo 9. No versículo 9, quando Pedro chegou, né, que eles saltaram em terra, que ele ajudou a trazer a rede, né? Logo que saltaram em terra, viram ali brasas. Jesus estava sentado com uma fogueirinha e que já tinha pão e peixe. O Senhor, quando Ele vai te dar a bênção, Ele não precisa que você traga o peixe. Ele quer a tua obediência, mas a bênção já está posta, irmão. E antes dele te corrigir, Ele vai te chamar para comunhão. Só que essa palavra brasas é que me chama muito a atenção. Essa é uma palavra raríssima. Essa palavra brasas em grego é antraquia. Essa palavra, irmão, ela é tão rara que ela aparece 2 vezes no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Não só tão rara que aparece 2 vezes em João, como essas 2 vezes que ela aparece em João, são as únicas vezes que essa palavra aparece no Novo Testamento inteiro. Mas aqui, Jesus não podia estar sentado numa fogueira? Jesus não podia estar sentado... irmão, qualquer palavra. Por que João, usou a palavra brasas? Aí eu vou voltar. Onde está a segunda vez? A primeira vez no caso, né? João capítulo 18, versículo 18. Jesus perante, a epígrafe no versículo 12 diz: Jesus perante Sinédrio, Pedro nega Jesus. Dentro dessa passagem aqui, no versículo 18, começa a situação de negação de Pedro. Ora, estavam ali os servos e os criados, que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia frio, e com eles estava Pedro aquentando-se também. Pedro estava ao lado de um braseiro, quando ele negou a Jesus. E quando ele chega na praia, Jesus está do lado do quê? De um braseiro. Olha o que Jesus faz, irmãos. Você precisa ser restaurado, Deus vai te levar no lugar que você foi quebrado para te restaurar. Então, Cris, a sua sobrinha precisa de uma cura, de uma decepção que ela teve numa igreja, com um pastor, com uma doutrina, com uma palavra, seja o que for. Sabe aonde que Deus vai curar ela? Na igreja. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Ela não está entendendo, mas ela não veio aqui hoje porque ela quis. Ela foi trazida. E essa não é a primeira nem a última vez que ela vai entrar numa igreja. Deus está trazendo ela, falando: olha só, eu estou te colocando ali para te restaurar, você não vai ouvir? Eu estou te trazendo aqui para você curar, para você ser curada. Você não vai receber a cura? Você não vai ouvir a palavra? Vai precisar algo acontecer de mais grave para você voltar na igreja, para você receber sua cura? Então você avise a ele, pregue para ela, porque ela vai ser restaurada no lugar onde ela foi ferida. Jesus ele vai te colocar numa situação onde você se quebrou para te consertar. E às vezes a pessoa fica cega porque ela está naquele momento e pensa: pô, Senhor, eu estou sofrendo de novo. De repente a pessoa aceitou Jesus no hospital, teve um acidente, vou dar um exemplo. Teve um acidente, parou no hospital, chegou lá, foi um capelão, pregou, batizou, né, com a aspersão, aceitou Jesus, saiu de lá curado, foi na igreja, se batizou e tal. De repente ele volta para o hospital de novo. Fala: Senhor, de novo? Mas ele não está entendendo que agora ele está levando a cura para alguém? Não está entendendo que de repente você se desviou do caminho, Deus te voltou, te levou no lugar que você foi quebrado para te restaurar?
A pessoa, irmãos, ela precisa entender que às vezes ela está na situação de novo e está reclamando, em vez de murmurar, ela precisa entender que Deus está te levando ali por algum propósito. E aí aqui, essa palavra brasa não aparece à toa. Ela aparece porque Pedro negou a Jesus 3 vezes, com um braseiro do lado, e Jesus colocou o braseiro para fazer com que ele se retratasse, se consertasse. E aí depois dessa comunhão, irmãos, e os versículos que eu não li, que são 15, 16 e 17, agora eu leio. E depois de terem jantado, depois da comunhão, depois da ceia, o braseiro estava ali. Eles estavam jantando. Depois da comunhão, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E disse a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Muitos pregadores, irmãos, enfatizam o fato de que Jesus estava fazendo ele confirmar o amor 3 vezes, já que ele negou 3 vezes. Era como se ele estivesse pedindo desculpa 3 vezes. Ele estava tendo a chance de olhar Jesus nos olhos e falar aquilo que ele falou pelas costas. Ao contrário daquilo que ele falou pelas costas, falar a verdade de coração olhando nos olhos de Jesus. Isso é o que quase todos os pregadores dizem. Agora, o que é interessante aqui, irmãos, porque a gente gosta do original, né? O original aqui não é só Simão, amas-me. Sim, te amo. Amas-me, te amo. Amas-me, te amo. É a mesma palavra em português. Jesus usa 2 verbos diferentes aqui em grego. Primeiro ele usa, essa passagem utiliza 2 verbos em grego. Jesus ele usa o verbo agapo, que significa amor sacrificial, amor incondicional. É como se ele perguntasse, eu já preguei aqui sobre amor ágape, filho, eros, e tem mais um que eu esqueci. São os tipos de amor. A palavra amor em grego é traduzida por 4 palavras diferentes. E aqui a gente tem 2. O amor agapo é o verbo amar sacrificialmente, incondicionalmente, é uma entrega. É o amor que a gente tem que dar a Deus, ao Espírito Santo e a Jesus. Pedro não responde com agapo. Ele responde com phileo, que é um amor de amizade e fraternal. Então o diálogo em grego é agapesme. Pedro responde philose. E Jesus pergunta de novo: agapesme, incondicionalmente? Você me ama incondicionalmente? E Pedro responde de novo: te amo fraternalmente. Aí na terceira vez Jesus vai para o verbo que Pedro está falando. Então você me ama mesmo fraternalmente? Pedro, ele não reclamou da terceira vez. Ele reclamou do uso do verbo. Ele falou: eu estou dizendo que eu amo fraternalmente. Até isso ele está questionando. Ele falou: Senhor, tu sabes de tudo. Então, nesse momento, além das os 3 concertos que houve, né, ele ainda falou para Pedro com o verbo para ele amar a Deus incondicionalmente. E já que ele está afirmando que ele amava fraternalmente com amizade, amas mesmo fraternalmente? E a outra interpretação que eu acho mais fenomenal ainda, em cada uma dessas passagens, você pode perguntar assim: amas-me mais do que eles? Mais do que eles seria mais do que os outros apóstolos? Você me ama? Mais do que eles seria mais do que você ama o barco, o peixe, a rede? Ou, ainda assim, mais do que todo tipo de amor que você tem, você me ama? Essas interpretações, irmão, foi porque Jesus estava dando para Pedro toda a sua igreja. Porque quando ele fala: apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas, no apacenta meus cordeiros, Jesus está falando sobre os novos convertidos, os filhotes de ovelha. Quando ele fala quando ele fala das ovelhas, ele está falando dos crentes maduros,
Mas no original em grego ele não fala só apacenta, apacenta, ele usa a palavra pastorear e alimentar. Quem pastoreia não alimenta, quem alimenta não pastoreia. São duas atividades diferentes no cuidado dos animais. São duas atividades diferentes na igreja, que Jesus estava pedindo para Pedro fazer integralmente. Então, naquele momento, Pedro teve a sua oportunidade de se consertar, foi questionado sobre o amor incondicional, afirmou ter um amor fraternal e foi questionado sobre o amor fraternal. E aí Pedro se coloca na posição de servo e fala, porque Deus sonda os nossos corações. Então ele falou, Senhor, tu sabes. Ele não precisava mais falar, sim, eu te... Ele falou na terceira vez, né? Ele se entristeceu, Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Nesse momento ele se consertou, Jesus deu oportunidade, e ele foi trazido, irmão, para o lugar onde ele errou, para ter restauração. Ele foi trazido para o momento exato, que o momento que ele negou a Jesus, para que ele tivesse aquela ferida curada dentro dele, porque só depois dessa cura ele pôde tomar a posição de apóstolo. Após o Jesus subir para os céus, era o cumprimento de toda a palavra. A partir daquele momento, Pedro precisava ser o apóstolo Pedro, e não o pescador, que ele estava querendo voltar aqui nessa passagem. Ele não tinha que voltar para a vida antiga. Você não precisa voltar para a sua vida antiga. Só precisa entender o que Deus está querendo restaurar ou curar na tua vida. Deus está querendo te trazer para um lugar onde você foi ferido para curar a sua ferida. Um lugar onde você perdeu algo para te restaurar. Para que você tenha a plenitude do seu ministério dentro da igreja. E assim, irmãos, Pedro, eu creio que a partir desse momento, muitas coisas ainda aconteceram. No versículo 25, que é o versículo final do capítulo 21, diz, porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escreveriam. Amém. Jesus ainda apareceu, se manifestou, como diz a Bíblia, inúmeras vezes para os apóstolos antes de subir aos céus. Mas naquele momento, a partir daquele momento, Pedro já estava curado, porque ele precisava de uma restauração. Então, irmãos, se os irmãos, quem estiver ouvindo essa pregação, se precisar de uma restauração, entenda o processo que Deus tem de te levar ao lugar que você se quebrou, para te restaurar. Te levar numa situação, ou naquele momento que você foi decepcionado, ou foi iludido, ou teve um momento que quebrou a sua confiança na igreja, ou qualquer coisa, Deus vai te trazer na igreja para te restaurar. Porque é isso que Deus quer você em plenitude do seu ministério. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.